Aleluia, Jesus. Se nós formos ler aí um pouquinho mais atrás, desde o capítulo 7 até o capítulo 12 desse mesmo livro, Isaías ele começa a falar a respeito da vinda do Messias. E esses 3 capítulos eles falam diversas coisas acerca da vinda de Jesus. Daí eu estava, quando o pastor falou que eu teria oportunidade, eu fiquei perguntando a Deus o que eu poderia falar, que palavra eu poderia trazer aqui, e o Espírito Santo me trouxe à mente esse versículo, porque o menino nos nasceu. E eu fui meditar e fui estudar e fui pesquisar, e não é difícil falar sobre isso, porque fala do nascimento de Jesus. Mas também é um ponto sensível dentro da nossa sociedade, por conta da idolatria que se tornou Natal. Da idolatria que as pessoas fizeram dessa data. Nós, enquanto servos do Senhor, devemos sim nos alegrar com o Natal, porque o Natal marca o nascimento de Jesus. E a Bíblia diz, como Paulo fala, na 2 Coríntios, ele fala assim: fazer isso em memória de mim. Então, o Natal, nós, enquanto servos de Deus, o fazemos em memória de Jesus, porque essa data nos lembra o nascimento de Jesus. Isaías, quando fala essa profecia, ela foi escrita ali 730 anos antes da vinda de Jesus. Então nós entendemos, por tudo que diz no Velho Testamento, e há várias passagens no Velho Testamento sobre a vinda do nascimento de Jesus, que o nascimento de Jesus não foi um acontecimento aleatório. Não foi uma coisa que simplesmente aconteceu. O nascimento de Jesus foi projetado por Deus desde a criação do mundo. Se nós formos ler lá em Gênesis, quando Deus ali amaldiçoou aquela serpente, ele diz assim: da semente da mulher nascerá um que lhe esmagará a cabeça. Então, desde ali, desde a criação do mundo, desde o princípio, Deus já tinha preparado a vinda de Jesus. Deus já sabia que seria necessário que o Filho dele viesse ao mundo para trazer reconciliação a essa humanidade. Então, o nascimento de Jesus não foi uma coisa aleatória, foi algo preparado por Deus, desde sempre, desde a criação do mundo. E essa palavra de Isaías, nesse período, era um período muito difícil, era um período em que o povo de Judá ele estava sendo assolado pelo Império Assírio. E o Império Assírio, eles ficavam ameaçando tomar o controle da cidade, invadir a cidade. E ali Deus usa Isaías e fala: olha, Isaías, isso não vai durar para sempre, porque vou eu fazer algo por essa terra, vou eu agir. E ali Isaías vai até o rei Acaz, que era o rei da tribo de Judá, e ele diz: olha, não faça aliança com os reis estranhos não, mas confie em Deus, porque Deus vai ainda se levantar por essa terra, Deus vai agir. Então essa profecia de Isaías, quando ele fala da vinda do Messias, fala num tempo que Israel, o povo de Judá principalmente, estava passando por um período de grande tensão, período de instabilidade política, período de insegurança, e Deus traz essa profecia como um consolo, como esperança para o povo de Israel, relembrando ao povo de Israel que ele estava ouvindo tudo o que estava acontecendo. Amados, Deus não está alheio à minha tua situação. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e Ele está contemplando as nossas vidas, assim como Deus estava contemplando o povo de Judá passando por toda aquela situação. Deus contempla a minha e a tua vida. Então Isaías ele traz essa palavra, trazendo para o povo de Israel consolo e esperança. Amados, não posso lhe garantir que você vai viver para ver todas as promessas de Deus se cumprir, para ver todo o cumprimento de todas as suas orações. Mas eu tenho a certeza de que Deus não se esquece de nenhuma das suas promessas. O povo que ouviu essa profecia de Isaías não foi o povo que viu Jesus nascer. Foi o povo que recebeu a profecia. Mas nós somos a geração que lemos que isso de fato aconteceu. Porque o Senhor ele não se engana e Ele não erra em nenhuma das suas palavras e Ele não volta atrás nas suas promessas. Então Isaías profetizou 730 anos. E essa profecia, ela veio a se cumprir. Porque Deus ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel aos seus projetos. Então talvez tenha oração que tu faz hoje, que tu pede por alguém, e talvez tu não vai ver o resultado. Mas tenha certeza que estão diante de Deus e que no tempo certo Ele vai responder. A nossa oração não é em vão.
porque o Senhor ouve e guarda. E Malaquias diz que há um memorial diante dele com as nossas orações. E o Senhor tem resposta no tempo dele. Amém, irmãos? Eu fui pesquisar acerca do Natal, porque esse título ele fala de Natal, fala da promessa do nascimento de um menino, e descobri que nem sempre se comemorou o Natal. Eu fiquei questionando na madrugada, ali orando, lendo, meditando, e eu falei, mas Senhor, por que a tua palavra não deixou com precisão o nascimento de Jesus? Porque a Bíblia não diz um dia nem um mês, só o ano. E eu fiquei pensando, e aí eu cheguei à conclusão, e aí foi de mim para mim, não foi o Espírito Santo que me revelou, foi de mim para mim, e eu cheguei à conclusão de que Deus ele não deixou escrito, ele não permitiu para que não houvesse idolatria. Porque toda forma de idolatria é pecado. Nós celebramos o Natal, eu gosto do Natal. Porque o Natal nos remonta ao nascimento de Jesus, e isso para nós é motivo de alegria, motivo de celebração, e como eu disse, em memória de Jesus. Então por isso nós celebramos o Natal. O que nós não podemos, enquanto servos de Deus, é idolatrar o Natal como o povo do mundo faz. E Isaías, falando sobre o nascimento de Jesus, ele começa dizendo, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E quando Isaías ele coloca dessa forma, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, ele coloca isso como um presente, como uma dádiva de Deus à humanidade. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E ali Isaías falando para aquele povo, ele diz, olha, Deus tem uma promessa para cumprir. Deus ainda vai fazer algo pelo povo de Israel. Porque Deus vai trazer o Messias. E aí Isaías falando ali aquele povo, e ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, ele está profetizando a respeito de Jesus, a respeito do Filho de Deus. E o Natal comemora isso, o nascimento, a vinda de Jesus como homem para essa terra. Mas como eu disse a vocês, nem sempre o Natal foi celebrado nem comemorado. Até o século II era uma data como outra qualquer. E havia a passagem de ano passado. Só que ali no Império Romano havia muitas festas pagãs, muitas datas comemorativas, e o povo vivia de fato na idolatria. E quando se foi instituído ali o cristianismo, e teve como base a igreja romana, teve um papa lá chamado Júlio I, e falou, peraí, eles têm um bocado de data para comemorar muita coisa, mas vamos colocar no calendário da igreja uma data para o nascimento de Jesus. E aqui naquele calendário da igreja romana foi instituído o dia 25 como um dia para comemorar o Natal, que é o nascimento de Jesus. Porque nessa mesma data, o povo romano, eles celebram uma festa ao deus pagão chamada Sol Invicto. E esse Sol Invicto ele atraía muita multidão, e até o povo da igreja muitas vezes participava. Então aquele papa ele usou essa estratégia e falou assim, olha, vamos tentar ofuscar essa festa pagã. E vamos colocar aqui uma data e celebrar o Natal. E assim a igreja começou a fazer, e desde esse tempo para cá, que foi ali meados do século, entre o século II e IV depois de Cristo, começou a se celebrar essa data. E isso nas igrejas do Ocidente, para cá. Porque lá no Oriente o nascimento de Jesus é comemorado no dia 7 de janeiro. Alguns estudiosos dizem que Jesus nasceu em abril, entre o dia 7 e o dia 20, mas isso também não é comprovado. O que fica para nós, de fato, é a memória do nascimento de Jesus. Porque enquanto servos do Senhor, enquanto cristãos, nós vamos sempre celebrar essa data, não só no dia 25 de dezembro, mas em todos os dias da nossa vida. Porque foi o cumprimento do plano de salvação, de resgate de Deus para nós. Eu recebi há poucos dias um videozinho, e eu achei interessante, e aí vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui com vocês. Quantos aqui já assistiram aquele filme Esqueceram de Mim? Muita gente, né? Até esses dias eu coloquei ele para meu neto ver, para ver se atraía a atenção dele, por causa das fraquezas, né, do menino. E aí, amados, eu recebi um vídeo falando desse filme, eu fiquei observando, eu falei, que coisa interessante que a gente nem nunca tinha reparado. E o nome do
Esqueceram de Mim. Ele é um dos filmes mais conhecidos da época do Natal. Quem é do tempo de sessão da tarde, né, Uli? Assistiu muito, a gente gostava. E ali naquele filme ele tem algumas coisas bastante interessantes que eu vi nesse vídeo e eu quero compartilhar com os irmãos. Observe que aquela menina ali, aquela criança, toda criança é assim, espoleta, dá trabalho, né? Menino dá trabalho, dá preocupação. E ali aquele menino, ele faz algumas coisas e a mãe coloca ele de castigo lá em cima, no sótão, lá em cima separado, né? Ele ficou lá em cima separado. E ali na hora daquela muvuca ali, comendo as pizzas ali, aquelas embalagens, o pai pega, junta tudo aquelas coisas, joga no lixo e a passagem do menino vai junto pro lixo. E não se dá atenção a isso. A passagem do menino, a família dele ia viajar e aquela passagem ela foi pro lixo. E aí eu fico pensando, quantos de nós não percebem que estamos deixando ir a nossa passagem para a vida eterna, a nossa passagem para a salvação, a nossa passagem para uma comunhão com Jesus. E naquele filme aparece um personagem interessante, o velho, que quando ele aparece na primeira vez no filme, ele está ali jogando sal na neve, tinha muita neve, ele estava ali jogando sal, e o menino tinha muito medo dele, as crianças tinham, ele era um velho sisudo, sério, fechado. E ele olha, vê os meninos quando vê ele jogando sal, os meninos correm e se escondem. Mas aquele menino, ele fica ali, esquecido. A família toda viaja, vai embora e ele fica esquecido. E ali chega uma parte que eu quero chamar a atenção de vocês, e aquele menino começa a andar pelas ruas naquela noite de Natal, ele sozinho, muito triste, longe da família, e de repente ele passa na porta de uma igreja. E na igreja ele vê o calor, ele ouve os louvores, e ele resolve entrar naquela igreja. E quando ele entra ali naquela igreja, aparece a cruz. A cruz representa Jesus. E o filme mostra aquela cruz, e a cruz representa Jesus. E aí o louvor que está cantando ali, ele fala assim, ajoelhe-se diante de Jesus, caia de joelhos diante de Jesus. Amados do Senhor, as pessoas se preocupam muito com o Natal, com o peru, com o presente, com a roupa nova, com a festa, com a ceia, mas esquecem do principal, que é Jesus. E o filme, ele nos traz essa lembrança, porque o nome é Esqueceram de Mim. Quer dizer, lembraram de tudo, menos do principal, que é Jesus. Então hoje eu trago para nós essa reflexão, e aquele menino, quando ele entra na igreja, ele passa aquela cruz, e aí é como se dissesse assim, Jesus está presente. Jesus não esqueceu de você. E ali quando ele olha para o lado, ele vê aquele velho, e ali ele começa a conversar com aquele velho, e aquele velho simboliza Jesus. Aquele velho, ele tem um ferimento na mão, a mão enfaixada ali, um ferimento, e às vezes a gente passa por esses detalhes, não presta muita atenção. E ali ele faz amizade com aquele velho, conversa com aquele velho. E resumindo, quando ele chega no momento que ele não conseguiu vencer aqueles bandidos, que ele estava em grande dificuldade, aquele mesmo velho apareceu e ajudou ele. Então ele estava esquecido pela família, mas não foi esquecido por Jesus. Porque Jesus não se esquece de nós. Mas nós, muitas vezes, nas nossas celebrações, nas nossas comemorações, nós, muitas vezes, nos esquecemos de Jesus. Nos esquecemos que tudo é por Ele, para Ele e para Ele. E que se nós estamos aqui nesta noite, também é por Ele. Então nós comemoramos o Natal, nós celebramos o Natal, porque Jesus nasceu. Porque Jesus veio a este mundo. E ali Isaías coloca, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. E muitas vezes nós esquecemos que o Natal é para isso, para celebrar, porque Jesus veio para nos salvar. Então quando a gente vê o cumprimento dessa profecia, e a gente vai olhar lá atrás, e a gente vê que esse nascimento de Jesus não foi aleatório, foi profetizado. Se vocês voltarem um pouquinho mais em Isaías, lá no 7,14, ele vai dizer que esse menino nasceria de uma virgem. Lá em Miqueias 5,2, vai dizer que esse menino nasceria em Belém. Lá em 2 Samuel, quando Deus faz ali uma aliança com Davi, Deus usa Samuel para falar com Davi, está lá em 2 Samuel 7,12, vai dizer também que esse menino seria da linhagem de Davi. E ainda diz lá em Gênesis, olha quanto tempo atrás, Gênesis 49:10, vai dizer também que esse menino seria da tribo de Judá. E lá em Números tem um detalhe interessante que se a gente não prestar atenção passa despercebido.
Lá em Êxodo, em Números, fala da estrela que viria para anunciar o nascimento. E os magos, quando chegaram ali a Jerusalém, eles disseram assim: olha, porque vimos a sua estrela e viemos para o adorar. Então, amados, nada que Deus fala cai por terra, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. E todos esses versículos que eu citei aqui para vocês foram cumpridos literalmente na vida de Jesus, no nascimento de Jesus. Se vocês forem olhar lá em Mateus, em Lucas, eu gosto muito de ler Lucas, vai falar do nascimento de Jesus, e nós vemos o cumprimento de todas essas profecias, de tudo que foi falado a respeito de Jesus, isso se cumpriu. Então eu digo a vocês que o eterno de Deus, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, porque no eterno de Deus, Deus não se preocupa com o tempo, porque Ele é fiel à sua palavra, para no seu tempo, no seu eterno, fazer cumprir. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Guarde isso no seu coração. Se você tem uma promessa, se você tem uma profecia do Senhor, guarde no seu coração, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. E na vida de Jesus, literalmente, isso se cumpriu. Se você ler lá em Lucas, lá no capítulo 3, do 23 até o 38, eu gosto muito de ler porque é muito interessante, você vai encontrar a genealogia de Jesus. E passa lá atrás, e realmente ela vem da tribo de Judá, passa por Davi. Antes de Davi, passa por Boaz, por Obed, por Jessé, até chegar à geração de José, que era descendente de toda essa linhagem. E lá em Lucas tem uma coisa que eu acho tão linda, e ele vai dizer assim: e Adão de Deus. Porque vem dizendo que era filho desse, filho daquele outro. E quando chega em Adão, ele diz assim: e Adão de Deus. E Adão, o pai, era Deus. Então nós vemos que o nascimento de Jesus, ele foi planejado por Deus, desde sempre. E Isaías vai dizer assim: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E Isaías, ele segue dizendo ali para nós que o principado, o governo, está sobre os seus ombros. A versão que diz o principado está sobre os seus ombros, mas aqui na versão da minha Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros. Então, quando Isaías escreve esse versículo aqui, no 9:6, ele dá características sobre a pessoa de Jesus, o poder, a autoridade de Jesus. E ele vai dizendo: olha, o governo está sobre os seus ombros. Sabe o que isso significa? Que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Que Jesus, Ele tem toda a autoridade para governar a vida daqueles que creem nele. E sobre isso, Jesus tem responsabilidade com aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador. E quando ele diz que Jesus tem o poder no principado, é porque Jesus tem todo o poder para mudar, para reescrever a história, para restaurar, para curar, para libertar, para transformar. A Bíblia chega a dizer assim, Salmo 1, acho que ele diz Ezequiel, ele vai dizer assim: olha, o coração do rei está na mão do Senhor e ele o inclina para onde quer. Porque de fato Jesus tem todo o poder. E o governo principal está sobre ele, porque ele tem toda a autoridade. E aí Isaías segue dizendo, não só que o governo está sobre ele, mas ele diz ainda que o seu nome será maravilhoso. É a primeira característica que ele dá do nome de Jesus. E eu fiquei refletindo, eu falei assim: como Deus é lindo, e como Deus fala de forma tremenda, e muitas vezes a gente não está sensível para ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes a gente lê e passa por cima e não reflete na profundidade daquilo que Deus quer nos falar. E todas essas características ali que Isaías vai falar sobre a pessoa de Jesus são muito claras. E a gente vem se cumprindo em todas as ações, palavras, atitudes de Jesus relatadas ali nos evangelhos de Mateus até João. E quando ele diz maravilhoso, e a gente sabe que Jesus opera maravilhas. Porque Deus deu a Jesus, como está escrito lá em Filipenses 2:9, um nome que é sobre todo
nome. Um nome que tem todo o poder. Um nome que opera maravilhas. Porque Jesus, ele é o ser completo. Apesar de ter nascido como homem, também é Deus. E Jesus, ele cura, ele opera maravilhas de cura. Jesus restaura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma. Jesus opera maravilhas. Tão somente pelo poder da sua palavra. E por isso o seu nome é maravilhoso. A segunda característica que Isaías dá de Jesus é que Jesus é conselheiro. E eu fiquei refletindo sobre isso, amados. Como Jesus foi sábio. E isso não era humano, era divino. Nós vemos ali na palavra do Senhor, em várias ocasiões, que as pessoas vinham tentar Jesus. E ali um dia foram perguntar a Jesus, porque o povo vivia oprimido pelos impostos. E aí Jesus pregando o amor, pregando a salvação, pregando a libertação. E eles foram tentar Jesus e perguntaram assim: mestre, é lícito pagar imposto a César? O que é que Jesus ia dizer? Jesus sabia que o povo estava sendo extorquido. Jesus sabia que o imposto era pesado. Mas Jesus era sábio. Era conselheiro. E aí Jesus fala assim: traz uma moeda. Eles trouxeram. E aí Jesus olha para aquela moeda, olha para aquele povo e fala assim: de quem é essa efígie? De quem é esse rosto? Aí eles disseram: de César. Aí Jesus devolve a moeda. Daí pôs a César o que é de César. Então tudo isso nós vemos demonstrado a sabedoria de Jesus. Nós vemos demonstrado aí o tamanho da competência. Tamanho não, porque a gente não pode mensurar. Mas nós vemos aí demonstrado o quanto Jesus sabia lidar com as situações difíceis. Porque o seu conselho era certo. Quando levaram aquela mulher pega em adultério, nós falamos sobre isso aqui não faz muito tempo. Eles mais uma vez queriam acusar Jesus. Vieram tentar Jesus. E Jesus conhecia aquelas pessoas. Como Jesus conhece a mim e a você. E o olhar, o amor de Deus constrange. E quando Jesus olha para cada um daquelas pessoas, e é uma frase que nós todos sabemos de igual, até o povo do mundo conhece. E Jesus olha para eles e fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E até música disso. E aquelas pessoas ali, elas foram. Cada uma daquelas pessoas ali, elas foram convidadas a se autoexaminar. E quando elas fizeram o autoexame, eles disseram: eu também sou pecador, eu também tenho pecado. E foram saindo um a um, e nenhum atirou pedra naquela mulher. Então nós vemos que Jesus, ele tinha uma sabedoria sobre-humana, que não era dele, que era divina, que era do céu. Porque Jesus, apesar de homem, também era Deus. E quando Isaías coloca que o seu nome também é conselheiro, amados, nós temos acesso a esse conselheiro. Nós temos acesso a esse Deus. E o conselho de Jesus é certo. E a sua palavra é clara. E a sua palavra, ela tem resposta para tudo. Então Jesus, de forma extraordinária, ele tem infinita sabedoria de Deus. Ele nos exorta ao arrependimento e ao perdão. Ele nos ensina o caminho da salvação. Ele diz que ele é o caminho, João 7,14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele nos leva ao caminho, nos ensina o caminho da salvação. Ele converte os homens dos seus pecados. E ele também nos direciona no momento de confusão e medo. E apesar disso, ainda nos livra da destruição pelo seu conselho, que é certo. E essa é uma das características de Jesus. Porque ele não é só maravilhoso, mas ele também é conselheiro. E depois de conselheiro, mas o que Jesus pode ser? E aí Isaías segue e vai dizer assim: ele é Deus forte. Fala assim, irmãos: Deus forte. Deus é forte na minha e na tua vida. E nós glorificamos o Senhor, porque nós servimos a um Deus forte. E nós temos acesso a esse Deus forte. Isaías fala: ele vai nascer de mulher, vai nascer de uma virgem, mas ele é Deus
forte. Ele é um Deus todo-poderoso. E isso, quando Isaías ele coloca que Jesus, que esse menino ele seria Deus forte, ele está confirmando a divindade de Jesus. E nós vimos aí, em toda a palavra, em todos os evangelhos, quando ele narra as situações que Jesus enfrentou, e nós vimos que verdadeiramente Jesus, o nome Jesus, que é sobre todo mundo, ele é um Deus todo-poderoso. Aleluia, Jesus. E nós vimos que Jesus, ele teve, durante o tempo que ele andou nessa terra, Jesus teve total autoridade, e não só teve naquele tempo, ele tem hoje total autoridade sobre a natureza, sobre enfermidades, sobre demônios e sobre a morte. Porque em seu ministério Jesus demonstrou e provou que verdadeiramente ele foi ontem, é hoje, vai ser amanhã. Deus. Nós vimos ali, lá em Mateus, no capítulo, salvo engano aqui é 40, do versículo 3, ali do 27, e Jesus vai e acalma a tempestade. O mar se levanta com grande fúria, Jesus ali dormindo. E aí, quando eu digo a vocês, Jesus tem poder sobre a natureza. E aí os discípulos o chamaram, e ele olha para o mar e fala: aquieta-te. E a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Amados, não há situação que Jesus não possa intervir. Não há situação onde Jesus não possa operar. Não há nada que aconteça na minha e na tua vida que Jesus não possa fazer, que Jesus não possa resolver. Porque Ele tem todo o poder. Durante o seu ministério, Jesus curou muitos enfermos. A Bíblia diz isso: curou a sogra de Pedro, curou 10 leprosos, curou o homem da mão mirrada, curou aquele que estava ali junto do poço, curou aquele que desceu a cama ali, por sobre o teto. Jesus tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. Jesus tem poder para expulsar demônios, porque o seu nome é autoridade. É o nome que é sobre todo mundo. E aí Isaías vai dizer: ele é Deus forte. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus ressuscitou lá, né? Depois de 4 dias, imagina aí, irmãos. Já estava morto, já tinha 4 dias e Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva de Naim. Lá em Apocalipse 1,18, ele vai dizer que ele tem as chaves da morte e do inferno. Porque ele é Deus forte. Confia nesse Deus. Dê lugar a esse Deus. Busca esse Jesus na tua vida, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade para agir em toda e qualquer situação que tu estiver enfrentando. Lá em Lucas vai dizer assim: acaso há alguma coisa impossível para Deus? É impossível para mim, para você, porque nós somos humanos, somos limitados. Mas para Jesus não é. E Jesus faz o impossível nas nossas vidas. Porque Ele foi no passado, Ele é hoje, Ele vai ser amanhã também. Ele é Deus forte. E o que mais, Isaías? Que esse menino vai ser, e aí Isaías segue dizendo, Pai da eternidade. Jesus é eterno. E nós glorificamos o Senhor, mas porque mesmo há 2000 que Jesus nasceu, que Jesus veio a essa terra como homem, Jesus continua presente nas nossas vidas hoje. Porque Jesus, Ele é eterno. Ele é infinito. Nada pode acabar a grandeza, o poder, a sabedoria, as maravilhas de Jesus. Porque Jesus, Ele é infinito. E na sua eternidade não há limitação. Não é impossível. Jesus é eterno, Ele é a fonte da vida eterna. Quando nós vemos lá, se nós formos ler já em João, no versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desde a criação do mundo, Jesus estava presente na eternidade de Deus. Então Ele é o Pai da eternidade. E é por Ele que nós temos vida eterna. E é por Ele que aqueles que forem salvos em Cristo Jesus vai viver na eternidade com Jesus. Porque Jesus é o Pai da eternidade.
E esse verbo, ele estava com Deus, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E foi assim que Jesus nasceu, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus veio para nos dar a salvação, para nos dar a restauração, para fazer a transformação nas nossas vidas. E Jesus, pela sua morte, ele é também o doador da vida eterna. E ele tem toda a autoridade sobre o tempo. Porque Jesus, ele é o Pai da eternidade. Amados, se nós formos olhar as outras religiões, e toda religião, eles têm uma figura central ali, que eles cultuam como seu Deus, como o seu ídolo de fé. E todos eles morreram. Todos eles têm túmulos. Todos eles têm lá os restos mortais naqueles túmulos guardados. Mahatma Gandhi está lá. Maomé está lá. Todos eles estão lá. Mas o nosso Jesus não. O nosso Jesus, ele vive eternamente. O nosso Jesus, ele não está morto, ele vive eternamente. Porque ele é o Pai da eternidade. E ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem poder sobre a morte. Porque Jesus é o Pai da eternidade. E Isaías, ele conclui essa palavra dizendo também, e aí eu vou ler o versículo todo para vocês, está aqui, e ele segue dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E Isaías conclui: Príncipe da Paz. Amados, eu fiquei refletindo e outro dia aqui, no culto de terça-feira, os irmãos que estavam presentes vão se lembrar, e nós falamos sobre isso aqui, e foi um estudo muito rico, eu aprendi muito falando sobre isso, sobre a paz de Deus e a paz com Deus. E Jesus, Isaías vai dizer assim: olha, ele é o príncipe da paz. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e me lembrei que lá em Gênesis, se nós formos olhar lá em Gênesis, no comecinho, Deus criou Adão, depois ele deu a Adão um sono profundo, da costela de Adão ele formou Eva. E a Bíblia diz que Deus vinha ao jardim conversar com Adão e Eva. Deus vinha ao jardim conversar com eles. Porque Deus tinha um relacionamento muito próximo com Adão e Eva. E então Eva é tentada pela serpente, come o fruto. Aí Deus vem, eles se escondem. E aí Deus vai e pergunta: por que vocês se esconderam? E ele vai dizer assim: nós nos escondemos porque estávamos nus. E Deus vai falar assim: e quem mostrou a vocês que vocês estavam nus? E aí eles confessaram ali o seu pecado. E ali, pela desobediência, pelo pecado, Deus os expulsa do jardim. E desde então Deus não vinha mais conversar com eles. E ali na vida de Eva, na vida de Adão, ficou um espaço vazio, um espaço de Deus. Porque o Senhor retirou-se deles por causa do pecado. E desde então ficou um espaço vazio ali no coração deles, que é o espaço de Deus. E nós temos até um louvor que a gente canta aqui, né? Esse lugar é do Senhor. E nas nossas vidas há um lugar que é do Senhor, que é de Deus. E nós continuamos vendo Gênesis, e ali nós chegamos no êxodo, o povo de Israel peregrinando, né? Lá no Egito, sendo escravo no Egito, e Deus tira o povo de lá com mão forte. E ali, quando o povo sai do Egito, que chega ali, nós vemos ali Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, e aí Deus vai dar os 10 mandamentos, e Deus vai ensinar aquele povo a lei. E nós vimos que a lei de Deus, ela é rigorosa, ela é doutrinária, ela é forte, e lei é para ser cumprida. E essa lei, eu fiquei me perguntando, porque Deus, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. E aí, de tal forma, o povo ficou vivendo na lei, que essa lei se tornou uma forma até de idolatria. Como nós vimos ali na Indelbrar, nós vimos a passagem que a mulher foi pega em adultério, e eles chegam ali com a lei, eles eram conhecedores da lei, eles viviam sobre a lei. E a lei regia aquela sociedade, né, que foi passada lá atrás para Moisés. Então eles vão dizer assim: olha, a lei, Moisés manda que ela seja apedrejada.
já arraigados nos costumes, nas tradições egípcias, vivendo na idolatria, vivendo ali na perdição, porque era um país que cultuava vários deuses, que tinham várias divindades, e o povo já estava cheio de vício. Então Deus falou, não, peraí, agora é tudo novo, vocês vão seguir a minha lei. E Deus deu isso para que aquele povo fosse protegido, para que eles soubessem que ações tinham consequência, que Deus julgava, que havia uma lei. Então Deus foi e criou a lei. E essa lei perdurou por séculos. E quando nós nos encontramos ali no Velho e no Novo Testamento, Jesus falando ainda, citando a questão da mulher que pega no adultério, eles citaram a lei. Eles estavam querendo cumprir a lei. Mas quando Jesus veio, e aí eu trago a vocês por que Jesus é o príncipe da paz. Porque Jesus fez essa ponte entre o homem e Deus. E a partir da vinda de Jesus, foi restaurado o relacionamento do homem com Deus. Relacionamento este que tinha sido rompido desde lá atrás, com Adão e Eva. Porque aí nós recebemos a presença do Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo nós temos ligação direta com Deus. Então, quando nós lemos sobre a paz de Deus, se refere a essa paz. Porque Jesus, ele veio fazer a restauração dessa aliança entre o homem e Deus, e restaurou a paz de Deus com os homens. E ali, quando Jesus vem, nós vemos ali que na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. E isso simboliza que a separação entre nós e Deus acabou. Porque no tabernáculo havia o santo dos santos, que só quem podia entrar era o sacerdote. E aí Deus falava ao sacerdote, o sacerdote falava ao povo. O povo falava ao sacerdote, o sacerdote falava com Deus. Então, quando Jesus veio, Jesus restaurou a paz de Deus com a humanidade. Não é isso aí, cara? Então, Jesus, ele restaurou a paz de Deus com a humanidade. E Isaías vai dizer, ele é o príncipe da paz. E nós glorificamos o Senhor Deus. Porque se ainda estivéssemos vivendo pela lei, será que estaríamos aqui hoje? Vocês já refletiram sobre isso? Eu acho que eu não estava não. Mas pela graça de Deus, nós somos salvos. Então a vida de Jesus, ele faz essa reconciliação entre o homem e Deus. Ele também nos traz a paz interior. E aí é feita uma restauração de relacionamento. Porque por meio do Espírito Santo, nós temos acesso a Deus, pela pessoa de Jesus. Então aí, quando nós fizemos essa reconciliação, nós também fazemos o reconhecimento dos nossos pecados. Quando nós temos paz com Deus, nós também cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando nós temos paz com Deus, nós também somos justificados e somos perdoados. Quando entregamos a nossa vida a Jesus. E então nós temos a paz de Deus. Mas ainda há a paz que vem de Deus para nós, que é a paz de Deus. E é diferente paz com Deus e paz de Deus. A paz de Deus é a paz que Jesus nos dá. É a paz que Jesus traz aos nossos corações. É a paz que nós temos em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às nossas necessidades. E essa é a paz de Deus. A paz que Jesus nos dá para enfrentar as situações difíceis da nossa vida. E Jesus, falando ali no meio de João, ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Quer dizer, vocês vão passar por muitas provas, vão passar por muitas dificuldades, mas não desanime, porque eu vos dou a paz. Não desanime, porque eu venci, eu estou com você para te ajudar a vencer também. E lá em Isaías, nós já também falamos sobre isso, vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E ele veio para restaurar esse relacionamento, ele veio para trazer paz. E ele veio para que nós tivéssemos a vida eterna, para que nós tivéssemos a salvação. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós glorificamos o Senhor pelo plano de salvação de Deus.
que fez com que Jesus nascesse, viesse a esse mundo, trouxesse o seu evangelho, trouxesse a sua doutrina. Doutrina é ensinamento de Deus. Não confunda doutrina com os costumes. Doutrina é ensinamento de Jesus. Doutrina é palavra. E Jesus trouxe essa palavra para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa restauração. Para que enquanto vivêssemos nesse mundo, nós tenhamos paz, a paz de Deus. João 14, 27 vai dizer assim: olha, deixo-vos a minha paz vos dou. E é essa paz que Jesus traz para mim e para você. E não só nesse mês de dezembro, não só no Natal, mas em todos os dias da nossa vida, Jesus nos dá a paz. Não quer dizer com isso que você não vai ter problema. Não quer dizer com isso que você não vai passar situações difíceis. Não quer dizer com isso que você não vai ter preocupações. Vai ter tudo isso. Mas quando nós damos lugar ao Senhor, quando nós buscamos a Jesus, quando nós buscamos seu maravilhoso conselho, quando nós buscamos sua maravilhosa graça, nós temos paz para enfrentar essas situações. As situações não vão nos consumir, porque a gente vai enfrentar sabendo que Jesus já venceu primeiro, que Ele faz o impossível, que Ele tem autoridade sobre os problemas, sobre a enfermidade, que Ele tem autoridade sobre a natureza. Então, quando nós nos lembramos que Deus é um Deus vivo, que Ele está no controle, nós temos paz. Nós temos paz, estamos vivendo dias sombrios nessa terra. E hoje de manhã eu estava conversando com o Deus lá em casa, e a gente falando sobre o Pix, que vai ficar muito complicado esse negócio. E aí ele falando, tem que entrar alguma coisa aí para melhorar isso aí. E eu falei assim, a minha única esperança é que Deus está vivo e que Ele vai fazer alguma coisa, porque nós não temos a quem recorrer. Então minha única esperança é saber, Deus está vivo, Ele está vendo essa situação, Ele vai fazer algo. E essa deve ser a nossa convicção, porque se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente afunda. Então a gente não pode esquecer que Deus, Ele está vivo, que Ele não perdeu o controle. Nós estamos vendo tudo caminhando para a destruição, mas há um Deus vivo no céu que tem o controle desse mundo na palma da sua mão. E quando nós nos lembramos disso, nós temos paz, porque para nós é impossível. Mas para Deus há alguma coisa impossível? Há alguma coisa difícil? Quando a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor e Ele inclina para onde Ele quer, Deus tem toda a autoridade, Jesus tem toda a autoridade. E quando nós nos lembramos disso, nós temos paz. Deus está vivo, igual Jó. Jó 19, 25, ele vai dizer assim, olha, porque eu sei. E aí Jó falando da experiência dele. E ele usa o pronome eu, e ele diz assim, olha, porque eu sei que o meu Redentor por fim se levantará na terra. Então essa deve ser a nossa convicção. E é isso que nos traz a paz de Deus. Não é paz com Deus, é paz de Deus. É a paz que nós temos nos nossos corações para enfrentar essas situações. Confiante. Deus está vivo e vai fazer algo por mim. Deus está vivo e Ele vai fazer algo por essa terra. Deus está vivo e Ele vai agir nessa situação. E é isso que nos dá a paz. E eu lembro a vocês, no mundo teremos aflições, mas não vamos desanimar, porque Deus está vivo. E é Ele que nos dá a paz. Amém, irmãos? Então que possamos todos os dias comemorar o Natal, não só em dezembro não, mas todos os dias nos alegrar pelo plano de salvação de Deus, nos alegrar porque Jesus nasceu, porque Jesus veio a este mundo para nos dar paz, para nos dar salvação. Nos alegrar porque dia após dia Ele cuida de nós com seu maravilhoso conselho. Nos alegrar porque verdadeiramente Ele está vivo e Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos louvar Ele. E nós glorificamos o Senhor, porque por meio de Jesus nós temos paz com Deus e temos também a paz de Deus. E quando os problemas vierem te assolar, quando vier aqueles pensamentos sombrios, lembra, Deus está vivo e vai fazer algo por mim. E isso vai me dar paz. Porque como diz o Salmos 46, Ele é socorro presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Então que a paz de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês.
porque o Senhor, Ele é o príncipe da paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. E vamos louvar. Se você souber, louva. Se você não souber, acompanhe aí o slide. Louva também